Começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o técnico Armando Evangelista. Com 50 anos de idade, já tem uma curiosidade: o aniversário do Armando foi na última sexta-feira. Acabei de entrar aqui no logo dele, dia 3 de novembro de 1973. No último vídeo que eu gravei falando sobre o Armando, ele tinha 49 anos. Hoje ele tem 50, desde sexta-feira, e não houve parabéns, nas redes sociais do Goiás. Eu compreendo também, porque a fase, depois de perder para o Red Bull Bragantino, ele tomando a decisão de deixar o Palácios no banco, o Sander também, naquela partida contra o Red Bull em casa, não sei se seria muita vantagem divulgar o aniversário do Armando, pelo menos de uma publicação no feed, no caso do Goiás. Porém, o mais importante não é pra gente falar aqui do Instagram, apenas uma curiosidade que eu acabei de ver, sobre a não entrevista do português após a derrota, a vitória diante o Coritiba. A gente está acostumado, digamos, a todos os técnicos aqui no futebol brasileiro, no futebol internacional principalmente. No Brasil acontece algumas aberrações como essas, o técnico não dar entrevista, ou por estar chateado, ou porque vai ser demitido. Na Europa isso dá para dizer que não existe, mesmo se o técnico for demitido, minutos depois ele vai lá e dá uma explicação em relação ao seu trabalho, o que ele executou, as ideias dele para aquela partida, tanto para a imprensa quanto também principalmente para os torcedores. E é uma coisa muito importante também, até em relação à imprensa, para ter algo ao que comentar, sabe? Eu, depois que comecei a gravar os vídeos aqui, percebi a importância de você dar entrevistas, de você ter pautas para se comentar. Eu, que é um canal mais de opinião, de vídeos, eu não fico tão necessitado em relação, por exemplo, à entrevista de jogadores. Porém, sites escritos como o Globo Esporte, aí sim, você precisa de várias entrevistas para ter conteúdos novos para as pessoas que estão acompanhando, para os torcedores, e consequentemente você tirar a sua grana, Então, essa parte de ter todo o enredo de entrevistas pós-jogo, geralmente um técnico, um jogador, é algo seguido constantemente. E até assim, de forma estranha, porque o Armando vencendo um jogo e aí não dá uma entrevista, querendo ou não, fica aquele clima esquisito. Eu consultei algumas informações, falei também com meu parceiro Periquito Brisado em relação do que poderia estar acontecendo, do Armando não ter aparecido na coletiva de imprensa. Segundo o Periquito Brisado, digamos, uma certa pirraça do Armando após os últimos jogos, bastante criticado. Entendo, que possa ser um momento de fragilidade do técnico português no Goiás, resolvendo não dar entrevista. Me garantiu também que, segundo o Periquito Brisado, o Armando não será demitido em 2023 por conta da sua alta multa rescisória, e acho que faz sim total sentido. Igual eu venho comentando há um tempão, a não ser que aconteça uma aberração nos bastidores do Goiás, digamos, troca de socos, aquela coisa errada toda feia, que eu acho que não vai acontecer com a comissão aí do Armando Evangelista, eu manteria ele pro ano que vem, entende? Porque tem coisas que ficam insustentáveis, uma permanência, igual uma briga nesse sentido, um desentendimento interno muito grande, aí sim, eu concordo, por exemplo, em uma demissão instantânea, naquele exato momento. Mas com o Armando Evangelista, apenas algumas especulações em relação a possível treta com o Arlen Menezes. Pelo que eu pude checar, não houve de fato uma discussão, algo muito calorosa do Armando diretamente com o Arlen. Pelo que eu vi, pelo que eu pude apurar, melhor dizendo, não foi isso que aconteceu. Um descontentamento da diretoria com o Armando, isso de fato aconteceu, todo mundo sabe, depois das partidas, contra o Bahia em casa, contra também o Fluminense fora, a insistência no Willian Oliveira, no Hugo como titular principalmente, isso daí é público, o Hugo como titular não agrada a diretoria do Goiás, queria o retorno do Sander nesses jogos onde o Verdão precisa ser mais propositivo para buscar vencer a partida. Há, digamos, certa birra grande com o Palácios, onde ele afastou o argentino do elenco. Tudo isso acabou pesando, mas diretamente do Armando com o Arlen, essa afronta, discussão, porrada, não, isso de fato não aconteceu, pelo menos o que eu pude apurar. Mas esse descontentamento, aí sim, isso existiu e é extremamente natural. Desde eu com vocês aqui no YouTube, nos comentários, a gente vai pensar uma coisa, você pensa outra, totalmente normal. Você no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola, enfim, isso é extremamente natural. O desentendimento a partir do momento que você coloca um ser humano para se relacionar e ter que lidar com vários outros, e essa função do Armando, pelo menos pelo que eu pude apurar, é mais de fato uma chateação do Armando por conta das últimas rodadas, e ele resolveu não dar entrevista. Eu não sei se é o melhor caminho, mas respeito também a decisão do Armando após esse jogo, e o mais importante, pelo menos com vitória,
diante do Coritiba. Outro aspecto que pode, digamos, concordar, ou pelo menos explicar essa certa chateação do Armando no Goiás, após as duas partidas dentro de casa, né, contra o Vasco e contra o Red Bull Bragantino, onde ele acabou sendo vaiado, sendo xingado pela torcida de burro, e isso, querendo ou não, mesmo ele reconhecendo os erros, é algo que, digamos, fere o ego do ser humano. É óbvio que uma pessoa que trabalha neste meio está acostumada a isso, tem que saber lidar, entende? Da mesma forma que se alguém vir aqui falar uma bobeira no comentário, nos comentários eu não posso vir e xingar de volta, ou tentar revidar, ou me, digamos, exaltar, jogar essa caneca no chão. Acho que isso não faz sentido. Então, tem, digamos, determinados níveis. Uma coisa é vir 2, 3 pessoas aqui nos comentários me xingando. Outra coisa é algo público, em rede